Sabe como é que uma das figuras mais poderosas da história conseguiu manter a calma no meio de guerras, pestes, traições? A resposta, surpreendentemente, está num diário pessoal, que funcionava como um verdadeiro manual prático para a mente. Então, bora mergulhar na filosofia de Marco Aurélio. Olha só essa citação. Ela já começa com uma ideia muito poderosa. A fonte da nossa infelicidade raramente está lá fora, sabe? Está aqui dentro. A chave, segundo ele, não é ficar tentando decifrar os outros, mas sim observar propriamente. É um convite direto à autoobservação, e isso vai definir todo o pensamento dele. Então, o nosso roteiro é o seguinte: primeiro, vamos conhecer o homem por trás do mito, o imperador filósofo. Depois, a gente vai decodificar o que era tipo o sistema operacional mental dele, a disciplina da razão. A gente vai passar pela física, ética e dialética. E, por fim, vamos ver como tudo isso se aplica hoje para construir resiliência. Então vamos lá. Quem era, de fato, Marco Aurélio? É importante entender que ele não era um acadêmico trancado numa torre de marfim, sabe? Nada disso. Ele era um líder no olho do furacão, no centro de uma tempestade, tentando, antes de mais nada, governar a si mesmo para depois governar o mundo. Imagina só, ele era literalmente a pessoa mais poderosa do mundo na época. O último daquela famosa linhagem dos 5 bons imperadores de Roma. Mas todo esse poder não serviu de escudo para os desafios mais brutais da vida. Pelo contrário. E os desafios eram gigantescos. O reinado dele foi basicamente uma crise atrás da outra. Tinha guerra constante no Oriente, uma peste que matou milhões de pessoas, invasões germânicas e, para completar, até traição de gente próxima. É nesse cenário de caos total que a filosofia dele deixa de ser um luxo e vira uma ferramenta de sobrevivência. E é exatamente por isso que ele escrevia o que a gente conhece hoje como Meditações. O título original em grego é Ta eis elton, que significa literalmente coisas para mim mesmo. Ou seja, não era um livro para ser publicado, era um diário pessoal, um caderno de campo com exercícios mentais para ele se fortalecer, se lembrar dos seus princípios e, bom, conseguir encarar o dia seguinte. E lendo essas anotações, a gente percebe que surge um sistema muito claro, uma estrutura de pensamento que ele aplicava em toda e qualquer situação. É o que a gente está chamando aqui de a disciplina da razão, que é dividida em 3 partes, 3 práticas fundamentais. E são esses os 3 pilares que sustentavam a serenidade dele. Primeiro, a física, que tem a ver com a nossa percepção, como a gente enxerga o mundo. Segundo, a ética, que guia as nossas ações, o que a gente faz. E terceiro, a dialética, que treina os nossos julgamentos, como a gente pensa. Juntas, essas 3 formam um guia completíssimo para a vida. E o mais legal é que isso não é uma interpretação moderna, não. O próprio Marco Aurélio escreveu que ele se lembrava de aplicar esses 3 princípios em tudo. Era um sistema ativo, sabe? Uma prática diária. Então, vamos dar uma olhada em como cada um desses pilares funciona na prática. Vamos começar então pela física. Mas calma, esquece laboratório, esquece equação. Para os estoicos, física era outra coisa. Era basicamente a arte de ver a realidade exatamente como ela é, sem filtros, sem drama. A física estoica é, acima de tudo, sobre perspectiva. Entender que a gente faz parte de um todo muito maior, onde tudo está interligado e tudo está sempre mudando. Aceitar essa impermanência das coisas é o primeiríssimo passo para encontrar um pouco de paz. Agora, uma coisa super interessante no pensamento dele é a flexibilidade. Ele fica pensando, será que o universo é todo ordenado por uma providência divina ou é só um monte de átomos se chocando ao acaso? Mas aí ele conclui uma coisa genial. Para a nossa vida prática, tanto faz. A maneira como a gente deve agir, a nossa ética, continua sendo a mesma, não importa a resposta. E essa ideia de que o importante é como a gente age, independentemente de como o universo funciona, nos leva direto para a segunda disciplina, a ética. Se a física é sobre como a gente vê o mundo, a ética é sobre como a gente age nesse mundo. É a nossa bússola moral. E a ética estoica é profundamente social. Marco Aurélio repetia para si mesmo o tempo todo que nós, seres humanos, existíamos uns para os outros. O nosso propósito é agir para o bem comum, focando na única coisa que a gente realmente controla, as nossas próprias intenções e as nossas próprias ações. E essa frase dele resume tudo de forma brilhante. Basicamente, chega de ficar falando sobre como uma pessoa boa deveria ser. Apenas seja uma.
Para ele, virtude não era debate filosófico, era prática. É sobre o que você faz, não o que você fala. A ação é que conta. Ok, e o que isso quer dizer na prática, no dia a dia? Bom, significa tratar os outros com gentileza, mesmo quando erram. Significa falar a verdade. Cumprir com os nossos deveres. Resumindo, agir sempre pensando no bem comum, no bem da coletividade. Beleza. Então a gente já viu como perceber o mundo com a física e como agir nele com a ética. Agora falta a última peça desse quebra-cabeça, a dialética, que é, basicamente, a disciplina de como pensar sobre as coisas que acontecem com a gente. Pensa na dialética como um filtro interno. É aquela habilidade de dar uma pausa entre o que acontece e a sua reação. É a capacidade de olhar para o seu pensamento e separar o que é fato objetivo, por exemplo, está chovendo, da sua opinião, do seu julgamento subjetivo. Que dia horrível! E é aqui que mora todo o poder dessa disciplina. O que o Marco Aurélio diz é que o nosso sofrimento raramente vem do evento em si. Ele vem do julgamento que a gente faz sobre aquele evento. Se a gente consegue retirar a nossa opinião de que algo é ruim ou injusto, o sofrimento emocional simplesmente desaparece. Toda a prática da dialética pode ser resumida a uma pergunta bem simples, mas fundamental. Em qualquer situação, a gente deveria se perguntar: o que aqui realmente depende de mim? O que aconteceu lá fora? Não. O que os outros pensam? Também não. A minha resposta, o meu julgamento sobre isso? Sim. E é aí que está todo o nosso poder. Certo. Então como é que essas três disciplinas, física, ética e dialética, se juntam? Bom, elas constroem o que o Marco Aurélio chamava de cidadela interior, uma verdadeira fortaleza mental para a gente se proteger das tempestades da vida. Ele dizia, a mente livre de paixões é uma cidadela. E por paixões, ele queria dizer reações impulsivas, sabe? Medo, raiva, desejo descontrolado. Uma mente que não é escrava disso é uma fortaleza. E a fórmula para construir essa fortaleza é justamente essa, a prática combinada da física, da ética e da dialética. O resultado? Resiliência. Então, só para a gente recapitular, a física nos ensina a aceitar o que a gente não pode controlar. A ética nos guia para agir corretamente, fazendo a nossa parte. E a dialética nos treina para julgar as coisas com clareza, sem drama. Juntando tudo isso, a gente cria uma força interior que não pode ser abalada por nada que aconteça lá fora. A prática começa com um passo pequeno. Esse sistema todo do Marco Aurélio não é só para imperadores romanos lidando com guerra e peste. É para qualquer um de nós, lidando com o caos do dia a dia. E talvez o primeiro exercício, o primeiro passo, seja se fazer esta pergunta: qual opinião, qual julgamento que está me causando sofrimento eu posso simplesmente retirar hoje?